O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que não há nenhum descompromisso do presidente da República com a meta fiscal. Na sexta-feira, Lula disse que dificilmente o Brasil conseguiria zerar o déficit das contas públicas em 2024. Haddad, porém, confirmou que nos últimos 6 anos a arrecadação de impostos vem caindo devido a uma erosão da base de cálculo dos tributos federais causado por decisões do Congresso e do STF. Em 2017, o Congresso Nacional aprovou um projeto que permitia que empresas pudessem abater na base de cálculo da contribuição social sobre lucro líquido e imposto de renda à pessoa jurídica incentivos fiscais dados pelos estados para, por exemplo, investimentos na própria empresa. Segundo o ministro da Fazenda, só em 2022, a Receita deixou de arrecadar 149 bilhões de reais. O abatimento da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido do imposto de renda à pessoa jurídica, que no ano passado foi de 149 bilhões, a estimativa para este ano é de 200 bilhões de reais. A subvenção é outra coisa, são 200 bilhões de abatimento da base de cálculo. 200 bilhões. Eu não vejo ninguém preocupado com isso. Não vejo. Como se fosse 34% sobre 200 bilhões, quanto é que dá? Também em 2017, o STF julgou procedente retirar da base de cálculo do PIS/COFINS o ICMS recolhido pelas empresas. Uma empresa de cigarro, uma empresa se credenciou a um crédito de PIS/COFINS de 4,8 bilhões de reais. O consumidor pagou o PIS/COFINS que estava no preço do cigarro, a empresa recolheu o PIS/COFINS para a Receita Federal e a Justiça está mandando devolver esse tributo não para o consumidor, mas para a empresa. Nós estamos falando de muitas dezenas de bilhões de reais que estão sendo abatidos da base de cálculo do ICMS. Haddad informou esses números ao presidente Lula, que já pediu uma reunião com os principais líderes do Congresso. O governo já tem pronta uma medida provisória, a 1185, que estabelece novas regras aos incentivos fiscais federais. O presidente esteve comigo agora pela manhã, já pediu para marcar com as lideranças do Congresso uma exposição desses números. Nós queremos que eles sejam publicizados para que a sociedade acompanhe que não há da parte do presidente, nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não tivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio aqui da área econômica para a orientação das lideranças do Congresso. Quando perguntado se o governo admite, então, mudar a meta fiscal do ano que vem, Haddad respondeu assim: nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que têm trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. E vamos saber quais foram as repercussões políticas dessas falas do ministro Haddad. Vamos direto a Brasília, porque o Marcelo Dias está lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Como é que foi a repercussão dessa entrevista do Haddad por aí, hein, Marcelo? Boa noite. Boa noite, Petro, e boa noite a você que nos assiste aqui no Rural Notícias. Olha, não convenceu. É isso que ocorre aqui nos bastidores, tanto da Câmara quanto do Senado. Na realidade, o que pode acontecer ainda, o que está sendo articulado por aqui, Petro, é a visita do ministro Haddad aqui com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para explicar essa fala do presidente Lula na sexta-feira, que caiu como uma bomba aqui na Câmara dos Deputados. Nos corredores não se falava outra coisa. A gente teve contato aqui no Congresso Nacional com o deputado Danilo Forte, do União Brasil-Ceará, que é relator aí do projeto de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Ele disse, inclusive, à Folha de São Paulo e aos veículos de imprensa
que estavam fazendo a cobertura hoje, que houve um certo constrangimento do que o presidente Lula disse com o que já estava sendo costurado aqui na Câmara dos Deputados e também do Senado, e que colocou aí o ministro Haddad nessa situação de tentar amenizar a fala do presidente Lula no dia de hoje, né? Por outro lado, significa também aí uma oportunidade, coloca o orçamento do ano que vem em bases mais reais e factíveis, ou seja, essa discussão também provocou, por outro lado, em ver o quanto que esses números podem chegar para o governo o ano que vem. O ministro Padilha também, né, participou hoje desse encontro junto com o ministro Haddad, e durante a coletiva de imprensa, ele falou sobre o assunto, tentando também amenizar as declarações feitas aí pelo presidente Lula. Vamos ver o que ele disse. O presidente reforçou junto aos novos ministros, para que reforce isso junto aos líderes, deve reforçar amanhã a prioridade, né, a centralidade do governo nesse momento na agenda econômica, é a aprovação dessas medidas que ampliam a arrecadação, fazem justiça tributária, como o MP dos BETs, como os fundos offshore, fundos que já votamos na Câmara, como a 1185 que vai tramitar na Câmara agora e como a reforma tributária. São medidas que ajudam a equilibrar, né, a consolidar esse reequilíbrio macroeconômico do país, melhora a arrecadação e com isso dão mais estabilidade para esse esforço de recuperação do orçamento público no país. Além de mim, outros ministros vão estar juntos e exatamente no momento onde vamos reforçar a centralidade nessa reta final de ano, né, da importância de votarmos e aprovarmos as medidas que consolidam esse esforço de reequilíbrio macroeconômico do orçamento público do país, da capacidade do país em mostrar que vai combinar responsabilidade social e responsabilidade fiscal. E reforçar, inclusive, né, a total sintonia da liderança do presidente Lula com as políticas econômicas, com a equipe econômica, com o que nós estamos conseguindo aprovar na agenda econômica no Congresso Nacional. Aliás, quem continuar especulando de que não tem sintonia entre o presidente Lula e a política econômica conduzida pelo ministro Fernando Haddad, vai perder dinheiro de novo. Bom, isso é o que a gente vê na fala aí do ministro, esse corre-corre por parte do Haddad, também do ministro Padilha, para tentar conter aí as declarações do presidente Lula, mas nos corredores o que se ouve aqui é exatamente a presença do ministro Haddad, que tem que vir até a Câmara dos Deputados para explicar essa fala do presidente. Somente depois disso, viu, Peter, que a gente vai realmente saber se os ânimos serão acalmados por aqui e se o mercado financeiro também vai acatar essas falas feitas aí pelos dois ministros tentando acalmar aí as declarações do presidente Lula. Vamos acompanhar nos próximos dias como é que vai ficar tudo isso por aqui, viu? Tá certo. Obrigado, Marcelo, pelas informações aí. Uma boa noite. Até amanhã. E para ampliar esse tema, nós convidamos o professor de Economia da FAAP, o Silas César, né, que está aqui com a gente também. Silas, como é que você vê essas justificativas dadas pelo ministro da Fazenda para mostrar que o governo realmente tem dificuldades de equilibrar as contas públicas? Como é que o mercado reagiu, né? Qual que é a sua avaliação? Boa noite, César. Boa noite, Antônio, boa noite aos telespectadores que nos veem. Veja, eu acho que a grande preocupação do ministro Haddad é mais em acalmar algumas alas políticas do que exatamente o mercado. Se a gente olha lá no relatório Focus, o mercado precificou o déficit primário esse ano acima de 1%, e no ano que vem, muito abaixo do que ele está, muito acima do que ele está propondo. Ele está falando em zero, mas o próprio mercado financeiro não acredita que vai ser zero. A gente consegue enxergar isso no relatório que sai semanal lá do Banco Central. No entanto, toda a declaração que muda o tom do discurso, né, e quando o presidente fala uma coisa e o ministro fala outra, é meio óbvio que o mercado vai esperar, falar assim, vai aumentar o dólar, então vamos comprar dólar. O dólar aumenta, o preço das ações que têm dívidas ou que precisam de insumos em dólar cai.
Então, esse é um acontecimento comum do mercado financeiro, tem direta associação com as falas do presidente, mas é algo que se corrige no curto prazo. No entanto, eu acho que existe aí, por parte especialmente da oposição, uma forma de elevar a fatura e querer uma explicação mais pontual, mais objetiva, tanto do ministro quanto do presidente, né? Eu não vejo exatamente um desvio de rota. Olhando para os números, a gente não vai chegar em déficit zero nesse ano, muito menos no ano que vem, mas é um objetivo, é uma meta. E aí, quando você estabelece essa meta, faz sentido haver um esforço sincronizado entre as partes para alcançá-lo. E há uma sintonia aí, mas Tá certo. nada que fuja muito do controle, não está nada muito fora do que os números que o mercado e os congressistas parlamentares conhecem.